Jesus, mulheres abençoadas. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma sexta-feira, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, amém? Glória a Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Abri a live, o Instagram bugou, tive que abrir novamente, amém? Mas estamos aqui, firmes, não desistimos, somos mulheres perseverantes, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Pai, Senhor, Lavínia, o Instagram hoje está bugando. Misericórdia, Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui, por mais um dia na presença do Senhor, por mais um dia estarmos acordadas. Vamos agradecer pela cama que nós dormimos. Vamos agradecer pelo sono, pela água, pela coberta. Aqui tá friozinho hoje. Nós possamos agradecer por tudo, pelo cuidado do Senhor com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, filhos, esposo. Vamos ser gratos a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Vamos orar para a gente começar, porque já estou atrasada, porque tive que sair e entrar de novo. Mandei a live para todo mundo e caiu, tive que fazer outra. Amém? Vamos começar orando. Vamos começar agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui nessa manhã. Amém? Ó meu Pai e meu Senhor, eu venho aqui te agradecer por mais essa oportunidade, mais uma semana de devocional cumprida. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Eu quero convidar o meu doce, precioso, amoroso amigo Espírito Santo, para que Ele seja bem-vindo no meu dia, na minha casa, nas minhas decisões, no meu falar, que tudo seja direcionado por Ele, esse amigo tão fiel e tão precioso, o pastor presidente deste devocional. Quero te agradecer por quem já está aqui, por quem ainda vai entrar, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Pai, Senhor, Edileuza, seja bem-vinda. Glória a Deus. Que hoje amanheceu um friozinho. Como é que tá aí? Em Sorocaba tá frio? Tá calor? Glória a Deus. Estamos aí numa sessão de lives falando sobre o Espírito Santo. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Já aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele não é o menorzinho, que ele é o Espírito de Deus em ação aqui na terra. Pai, Senhor, Inês, aprendemos que quando a nossa primeira unção é quando há conversão, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo começa a habitar dentro de você. E aí já não é mais as suas vontades, é a vontade dele, você é direcionada por ele. Então a gente aprendeu também que nós podemos, tá fresquinho aí, entristecer o Espírito Santo com a transgressão, porque quando a gente sabe que desagrada ele, a gente sabe que é pecado e mesmo assim a gente faz, e ele entristece, ele chora e ele se afasta de nós. Amém? Então nós já aprendemos várias coisas aqui. Hoje nós vamos aprender
a buscar uma intimidade com esse amigo tão fiel, com esse amigo tão valoroso que é o meu doce, precioso, amoroso amigo Espírito Santo. As meninas aí, Edileuza, Inês, já estão ali no grupo, né? Tem colocado oração lá de relacionamento com o Espírito Santo, e isso aí vai fazer total diferença na sua vida. Quando você buscar esse relacionamento de profundidade, essa comunhão com o Espírito Santo, você já não vai tomar as decisões mais pela sua carne, mas vai ser tomado pelo seu Espírito. Seu Espírito, você está alimentando seu Espírito todos os dias com a leitura da palavra, com o devocional aqui, com o seu devocional aí na sua casa. Aí quanto mais a gente alimenta, mais a gente anda no Espírito, mais espiritual a gente fica. Amém? A palavra que o Senhor me deu hoje se encontra em 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Mas, Senhor, Josi, seja bem-vinda. Vou repetir. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, que a comunhão com o Espírito Santo seja comigo, esteja com a Edileuza, esteja com a Josi, esteja com a Inês, esteja com todas as mulheres que estão aqui nesta live hoje, neste devocional. Ele quer comunhão, ele quer relacionamento. E não tem como você ouvir a voz dele, o direcionamento dele, se você não tem relacionamento. Para você ouvir a voz do seu filho, quantos anos seu filho já tem, você tem relacionamento com ele, aonde ele estiver e te chamar, você vai ouvir. Mas se você não tiver relacionamento, se você chega aqui hoje, chega num lugar, você nunca ouviu a Josi, vamos supor, a Inês nunca viu a Josi, nunca ouviu a voz dela, a Josi vai gritar, a Inês vai escutar e vai saber que é a Josi? Não, ela nem conhece, ela não tem relacionamento nenhum com ela. E é assim com o Espírito Santo. A gente precisa buscar uma dependência dele, viver guiada por ele, no controle dele, ser mulheres com sensibilidade, perceber sua voz e seus sinais para que a gente possa obedecer os pequenos impulsos que ele tem nos dado. Rendição, entregar vontades e decisões, já não é mais a sua vontade, já não é mais as suas decisões, é a dele. A habitação, ele mora, não apenas visita, ele precisa morar dentro de nós, não apenas visitar. E tem cristãos vivendo só com a visita do Espírito Santo. Alinhamento, viver em concordância com ele. Secreto, lugar onde a intimidade é construída. Quem aí já tem um secreto com o meu doce, precioso, amoroso Espírito Santo? Intimidade com o Espírito Santo é comunhão diária, não é evento espiritual. Não é só aquela conferência que você vai, não é só aquele culto que você vai. É vida diária no secreto, é todo dia. Você não come todo dia? O seu corpo físico aguentar, se você ficar sem comer muitos dias, você não vai ficar desnutrida, você não vai querer desanimar, ficar prostrada, porque está faltando alimento. E a nossa vida espiritual é assim. Às vezes está faltando alimento espiritual, às vezes está faltando tempo com ele. Muitas mulheres conhecem sobre o Espírito Santo, mas poucas convivem com ele. Eu quero saber se você que está aqui já é uma mulher que convive com ele. Tivemos uma oração da madrugada poderosa. Fiquei muito feliz porque a Inês estava lá. A Inês orou por nós. O Espírito Santo acordou a Inês essa madrugada. E glória a Deus por isso. Fiquei muito feliz, muito feliz. Muitas mulheres que não estavam entrou muitas mulheres que estavam no grupo de oração ontem. Também a Neia trouxe uma palavra poderosa de Josué 6 e falou muito da madrugada, da oração da madrugada, que o Senhor está nos chamando para despertar na madrugada. Quer mais de Deus? Faça mais por Ele. Quer mais experiência? Quer mais fruto? Faça mais tempo com Ele. Ah lá, tá vendo, Inês? Eu tô arrepiada aqui, ó.
Já vou te chamar aí pra você contar, Inês. Tá pronto? Vou falar aqui o que Deus me deu. Depois, se você estiver pronta no final, eu te chamo pra você falar aí. Se quiser um tempinho aí, conta aí, porque essas coisas a gente não pode deixar, não. A gente precisa contar o que o Espírito Santo tem feito, né? As experiências de obedecer. Acabou a madrugada, eu fico aqui, ó, impactada. Vou pra minha oração de relacionamento no WhatsApp. Ontem eu orei muito, consagrando a minha casa. Falando, já tô arrepiando. Chamando os anjos para acampar aqui dentro, anjos da paz. E essa noite eu tive uma noite bem tranquila de sono. Glória a Deus. Amém? Relacionamento de profundidade não nasce em eventos, nasce na constância do secreto. Então, se você quer ter um relacionamento de profundidade, é todo dia. Quero te desafiar 5 minutos todo dia. Daqui a um tempo você vai ficar... Quando eu comecei a orar na madrugada, 5 minutos para mim, gente, era muito. Hoje 1 hora passa assim, ó, um pulo. Por quê? Relacionamento, constância, todo dia. Tem mais de 300 dias que nós estamos na oração da madrugada. Então, para mim, a oração da madrugada já faz parte da minha vida, é um hábito. Já não consigo mais viver sem a oração da madrugada. E a vida do cristão tem que ser assim, o jejum tem que ser um hábito, a oração da madrugada precisa ser um hábito na sua vida. Amém? Profundidade espiritual não é intensidade momentânea, é permanência diária. Então não comece com 1 hora não, porque às vezes você não vai dar conta de estar ali todo dia 1 hora. Mas esteja pelo menos 5 minutos. O que a gente faz no grupo do WhatsApp é 5 minutos. 5 minutos de experiência com ele, falar em línguas. Se você quer falar em línguas e você ainda não foi batizada com o Espírito Santo, fala para ele que você deseja. Você precisa desejar. E às vezes você ainda não fala porque você tem medo. Você está retendo, porque você está com medo. Amém? Profundidade exige intimidade. O Espírito Santo fala no secreto. Quem não separa tempo perde sensibilidade. E às vezes a gente, com a vida diária corrida, a gente não separa tempo para passar com ele. Acordei atrasada, fui trabalhar atrasada, hoje o dia foi muito corrido, cheguei em casa, tive que fazer janta, tive que cuidar das crianças, tive que dar banho nas crianças, tive que fazer janta, tive que fazer isso. E você não separou um tempinho para ele. E uma coisa que eu quero te falar, a gente precisa dar a primeira hora do dia para ele, o primeiro minuto do dia para ele. Por que eu coloco as minhas orações toda madrugada? Porque ali as minhas primeiras horas do dia, estou ofertando a minha madrugada e a minha oração de relacionamento com o Espírito Santo. E às vezes você quer deixar por último. Aquela oração que você faz de noite não tem nada a ver com a primeira é prioridade. Ela tem que acontecer antes de você sair de casa, falando: o Espírito Santo vai comigo, volte comigo. Se o Senhor não for, não deixa nem que eu saia de casa. Fala como Moisés: se o Senhor não for comigo, não deixa eu sair daqui. E às vezes a gente sai e deixa para orar de noite. Se você ora, se você entrega o seu dia a Ele, se você faz uma consagração do seu dia a Ele, precisa ser a primeira oração do dia. Amém? O Espírito Santo fala no secreto. Quem não separa tempo perde sensibilidade. Não existe profundidade sem silêncio, entrega e constância. Então, se você quer ter uma oração de profundidade no secreto, você precisa de silenciar. Às vezes a gente só fala, às vezes a gente só pede. Não, a gente precisa ficar em silêncio e falar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Às vezes Ele está falando o tempo todo, mas a gente está tão estressada, tão ansiosa, falando tanto que a gente não para ouvir. E Ele quer falar, Ele quer dar direcionamento para nós. Entrega, é entregar tudo. É no secreto que a gente entrega tudo. Senhor, eu não estou aguentando mais esse casamento, eu não estou aguentando mais esse meu filho. Senhor, o que eu faço? Me ajuda, Espírito Santo, me direciona. O que eu falei esses dias no exercício? Chame o Espírito Santo para todas as coisas. Vai arrumar a casa, chama. Vai falar com o filho, vai ter uma reunião de família, chama o Espírito Santo. Vai lavar a louça, chama o Espírito Santo. Vai fazer faxina, chama o Espírito Santo. Amém? E constância. Todos os dias está ali, nem que seja 5 minutos.
Daqui a um tempo, 5 minutos já virou 15, 20, 30. Você não vai dar conta mais de ficar só 5. Quando você assustar, você fala assim, gente, eu não conseguia ficar 5 minutos, agora eu tô ficando 10, tô ficando 15. Antes eu precisava cronometrar 5 minutos, agora eu tô passando o tempo com o Espírito Santo que eu nem vejo a hora passar. E vai chegar um tempo que você não vai querer nem sair dali. É tão maravilhoso, só de eu falar, eu tô arrepiada. É tão maravilhoso que você vai falar, ai Senhor, eu não quero aquelas coisas lá fora, não, é tanta dor, tanto sofrimento. Eu quero ficar aqui com o Senhor. Que nós possamos entender que o Espírito Santo é o Espírito de Deus na terra. Não é aquela pessoa que você tratava com insignificância, não, o menorzinho da Trindade, não. Amém? Quem está lendo aí o livro do Espírito Santo? Eu até comprei o meu, que eu já li em PDF, mas eu gosto de escrever, gosto de rabiscar. O meu chegou ontem. Bom dia, Espírito Santo. E está sendo, ó, só ontem, no primeiro capítulo, já dá vontade de nem parar de ler, né? Conta que ele foi ali num culto com a Kathleen Roma, nunca tinha ido. Ele virou cristão, a família dele começou a ele ser o confronto da família. E quando ele vai ali, ele tem uma experiência sobrenatural. E sabe o que ele ficou maravilhado? Porque ele não sabia que o Espírito Santo era uma pessoa. E quando Kathleen Ruma fala chorando, com um coração de rendição, falando que eu tenho um amigo, o amigo é o Espírito Santo, que ele é uma pessoa, que ele entristece com as coisas que a gente faz. E ele ficou maravilhado. Ele falou, eu quero esse amigo para minha vida, eu quero esse amigo para minha vida. Ele foi para casa com aquele desejo e sem entender nada. E ele ficou 3 horas ali, ó, eletrocutado e tremendo, e ele não estava entendendo nada. E era a presença do Espírito Santo que estava no ambiente. Chegou ali, ele viu pessoas cegas enxergar, surdos falar, paralíticos andar. E ele ficou maravilhado. Ele falou, eu quero isso para minha vida. Eu desejo isso. E chegou em casa, ele foi para o secreto falar. Sem saber de nada, sem entender nada. E ele falou, eu quero a sua presença, amigo Espírito Santo, que a Kathleen Ruma falou lá, não te conheço, não sei se eu posso pedir, não sei se eu posso conversar, mas eu quero. Ele desejou o Espírito Santo. Às vezes está faltando na gente, é desejar o Espírito Santo. Pai, Senhor, Renata, seja bem-vinda. Profundidade exige obediência. O nosso abecedário da vida da mulher cristã é essas 4 letrinhas. Obedecer, obedecer. Se você guardar isso aí, você vai ter uma transformação na sua vida. O Espírito não se revela a quem apenas ouve, mas a quem obedece. Ontem a gente no grupo de oração viu ele falando sobre as muralhas de Jericó. Para o mundo natural era loucura aquele povo ficar andando em volta das muralhas de Jericó, em silêncio, com buzinas, mas em obediência. Porque as coisas de Deus para o mundo é loucura. Mas aquele povo, mesmo sem entender, só obedeceu a ordem que tinham recebido do alto. E eles ficaram ali, ó, rodando em volta das muralhas 6 dias. No 7º dia os muros caem. Pai, Senhor, a Mônica está sumida. Às vezes o que está faltando em nós é obedecer. Será que você tem obedecido tudo que o Espírito Santo tem te falado? Cada sim aprofunda o relacionamento. Cada resistência cria distância. Você vai resistir? Vai criar distância entre você e o Espírito Santo, ou você vai falar sim e aprofundar o relacionamento com ele? Profundidade exige renúncia. Para ir mais profundo é preciso deixar a superfície. Ruídos, distrações e pecados ocultos impedem a voz do Espírito Santo. Quais os ruídos? Qual o momento da sua vida que você distraiu e parou de ouvir a voz do Espírito Santo? Qual o pecado que você ainda precisa renunciar que está te impedindo de ouvir a voz do Espírito Santo? Você possa anotar tudo isso hoje. Profundidade exige renúncia. Quanto menos de nós, mais dele. Quanto menos a gente tiver da gente e mais dele,
mais a gente vai estar no profundo e mais a gente vai ouvir a voz dele, mais os ouvidos vão estar sensíveis, o coração vai estar sensível a cada direcionamento que ele tem nos dado. Profundidade gera transformação. Relacionamento profundo com o Espírito Santo. Olha que as chaves que eu vou te entregar agora, se fosse você anotava e pegava para a sua vida. Relacionamento profundo com o Espírito Santo cura feridas. Sabe aquela ferida de rejeição, de abandono, de abuso? Quando ele começa a habitar em você, toda aquela rejeição vai sendo transformada em amor. É a coisa mais linda. Quando você tem relacionamento com ele, alinha suas emoções. Gera discernimento, é aquela pessoa que você vai discernir as coisas do Espírito, que você não está tão carnal mais. E produz maturidade. Não nos torna perfeitas, mas sensíveis e alinhadas. Às vezes até aqui você não ouvia a voz dele porque você não tinha relacionamento, mas quando você começar a construir este relacionamento de profundidade, vai trazer maturidade espiritual para a sua vida. Desde 2024, quando eu decidi me posicionar em jejum, em oração, passar mais tempo, porque jejum não é ficar só ficar sem comer, é buscar mais de Deus, é buscar mais na palavra, é passar mais tempo com ele. Eu tive uma maturidade espiritual, um crescimento na minha maturidade espiritual. Pai Senhor, Mirene, Pai Senhor, Pastora Ellen, sejam bem-vindas. Então, essa profundidade com o Espírito Santo vai trazer maturidade espiritual, vai curar feridas, vai gerar discernimento espiritual na nossa vida. Como eu falei, não nos torna perfeita, mas vamos ficar mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Agora eu quero fazer uma pergunta chave para você, e você possa refletir sobre essa pergunta que eu vou fazer para você. Tenho vivido um relacionamento com o Espírito Santo ou apenas momentos ocasionais com ele? Você passa tempo com ele, você está no secreto todo dia com ele, ou você vive só de eventos, de culto? Você vai, mas eu vou no culto domingo, terça, quinta, quarta. Tá, mas isso aí não é relacionamento. Você vai lá cultuar o Senhor, dar o seu melhor para o Senhor. Relacionamento é na sua casa, é no seu secreto. É só você e ele, mais ninguém. É onde você se quebranta, é onde você chora, é onde você se derrama. É onde você apresenta para ele as suas dores, é onde você fala, estou aqui rendida a ti, Espírito Santo. Sozinho eu não consigo, mas com o Senhor, eu sei que o Senhor pode me ajudar. Pai, Senhor, Cláudia, que você possa fazer essa pergunta para você hoje, se você está tendo. Se a sua vida é de relacionamento com ele ou se a sua vida é de momentos apenas, de cultos, de conferência, de cafés. No ano passado a gente fez bastante cafés e você amava estar ali no café, mas o seu relacionamento com ele era só quando você estava ali no café, quando a pastora falava, vamos orar para iniciar, eu quero convidar a presença do meu doce, precioso, amoroso amigo Espírito Santo, para que ele venha direcionar todas as coisas. É lindo esse momento, é? É lindo ver ele, ouvir a palavra, Deus falar com a gente receber cura, palavras que vão lá na alma da gente. Mas você precisa ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, uma vida no secreto, uma vida que você discerne a voz do Espírito. Quando ele falar, vai lá, Renata, e faz isso, vai obedecer e vai, mesmo sem entender. Quando ele falar, vai lá, muda de cidade, você muda. Mas como? Não interessa, você está ali em obediência. E muitas das vezes ele vai nos pedir coisas para ver se a gente vai obedecer, a gente não vai entender. Às vezes é o que a gente tem, ele vai falar, tira o seu e dá. E ele quer saber se você vai obedecer, se você vai entender que ele não fica devendo nada pra gente. Quando ele fecha uma porta para você, não é para você murmurar, é para você glorificar, porque ele tem uma muito maior. Quando você obedece, você está caminhando ao propósito, à promessa. Ele está te direcionando. Lá em Moisés vai nos falar que quando Moisés teve um encontro na sarça ardente com o Senhor, o que é sarça ardente? É secreto, era só ele e o Senhor. E o que o Senhor faz? O Senhor dá os direcionamentos. Primeiro, Moisés conhece
Quem é? Mas quem é? O eu sou. Eu sou que vai com você. É o eu sou que vai com você. O dono de todas as coisas, o dono do universo, do céu, do mar, que transforma a água em sangue, que transforma o cajado em serpente. É o eu sou que pode todas as coisas. E ele fala, o eu sou vai com você. E ele dá um direcionamento, vai para o deserto, você vai encontrar com seu irmão Arão, que ele vai te ajudar, que ele vai estar com você. Vai ser vocês dois. Ah, mas eu tenho dificuldade na fala. Seu irmão vai te ajudar, ele vai falar. Você está entendendo o que é você ter intimidade? É você ir para a sarça ardente e ver a presença, e sentir a presença, e falar, fala comigo, Jesus. Hoje eu vou ficar só em silêncio aqui, ó. Quero ficar bem quietinha, tô falando até baixo, porque eu não quero sair dessa presença. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser direcionada por ti nesse dia. E muitas das vezes você vai chegar no secreto, você não tem nem o que falar. Só as lágrimas que vai escorrer, porque é tanta dor, é tanto trauma, é tanta ferida, tanta decepção. Mas quando você chega lá é só chorar. Você está indo para o lugar onde quem pode resolver o seu problema. Você não está falando com pessoas, você está indo na fonte, no dono de todas as coisas, no Deus do impossível. Para ele nada é impossível. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Essa semana eu tenho que pagar meu aluguel, não tem dinheiro. Meu marido está assim, meu marido está nas drogas, meu marido está nos vícios, meus filhos estão assim. Ele pode todas as coisas. Todas, não é algumas. Só que às vezes a gente está indo no lugar errado. Às vezes você conta para as amigas, conta para o esposo. E nós precisamos buscar um relacionamento de intimidade no secreto. Eu quero que hoje, você que está aqui, você faça uma declaração. Você escreva aí para mim, ó. Eu escolho um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Eu escolho um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Quem escolhe? Eu, pastor Andréia, escolho um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Eu quero mais, eu desejo mais, eu quero mais dele. Quando eu vou para minha oração de relacionamento ali no WhatsApp, eu falo, eu quero mais, eu desejo mais, eu quero o fruto do Espírito, mas eu quero todos, amor, bondade, generosidade, domínio próprio, paciência, mansidão. Não é só alguns não, eu quero todos. E para ter o fruto do Espírito, todos os gominhos ali do fruto do Espírito, é o Senhor tratando o nosso caráter. E às vezes vai doer, às vezes é uma mulher rixosa, briguenta, e vai doer ele te confrontar, você ter paciência que você nunca teve paciência. Glória a Deus, Edileus, eu escolho um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Eu já estou arrepiada aqui. E às vezes você vai chegar aqui, a Renata está aqui, ela já falou, né, que ela é sanguínea, né, que ela tem esse temperamento e como que o Espírito Santo mudou. Inês, depois você me fala, você vai poder entrar. Como que o Espírito Santo mudou ela com o fruto do Espírito. E eu quero te falar que o seu temperamento não é errado. É nesse temperamento que o Senhor vai te usar. Com ousadia, para quem é sanguíneo, que às vezes não tem muito medo, não tem muita vergonha, é mais ousado. Você só pede Ele para te tratar, para fazer de acordo com o que Ele quer, para não ser em excesso. Quem é fleumático, quem é melancólico, é a sua essência, é o que o Senhor te fez. Porque às vezes muitas pessoas, mas eu não queria ser assim. Não, você só precisa ser alinhado com o fruto do Espírito. Você nasceu sanguíneo, agradece por isso. Nasceu fleumático, agradece por isso. É aquela pessoa melancólica, muito calma, que não fala muito, agradece por isso. Eu falo por mim. Meu marido é sanguíneo. Eu não, sou aquela pessoa mais tranquila, mais calma. E é minha essência. E às vezes as pessoas quem é o sanguíneo, por exemplo, às vezes o meu temperamento vai incomodar ela, sou o confronto dela e tá tudo bem.
Mas ela tem que entender que Deus fez ela assim, mas Ele me fez assim. Do mesmo jeito que eu preciso entender que se a Renata é sanguínea, eu preciso entender que foi Deus que fez ela assim. Só que quando a gente deixa o Espírito Santo habitar em nós, Renata já falou aqui, você já não é mais a mesma pessoa, você já não tem mais as mesmas atitudes. Vou te chamar, Inês. Você já não tem mais as mesmas atitudes que você tinha antes, porque você está sendo transformada pelo Espírito Santo. Mas o seu temperamento continua lá. Só que quando você é transformada, às vezes, vamos dar o exemplo da Renata sanguínea, né? Às vezes é muito elétrica, sempre brigou muito, xingou muito. Quando você tem o fruto do Espírito, por exemplo, da mansidão, vai chegar dias que ela vai olhar e vai falar assim, meu Deus, acho que eu estou anestesiada. O que está acontecendo comigo, Jesus? E é o Espírito Santo, porque é só Ele que faz isso, para te dar essa mansidão para você que é colérica. Então agradeça ao Senhor pelo seu temperamento, não reclame. Ah, mas eu queria ser igual a Maria. Neide, vê se você consegue. Ah, não, achei isso aqui. Sinceridade. O Senhor escolheu a pastora Andréia assim. Ele escolheu a Inês assim. Eu não preciso querer ser igual a Inês, nem a Inês precisa ser igual a mim. Nós precisamos viver da maneira que o Senhor nos criou para ser. Amém? Glória a Deus. Inês, eu te convidei, mas não apareceu nada aqui não. Chegou aí? Então, que a gente possa agradecer pela maneira que o Senhor nos criou. Ah, mas o Senhor me criou com o cabelo mais anelado, mais liso. É desse jeito que Ele te agradece por isso. Glória a Deus. Isso dá nada para te pegar de surpresa, né? Então, só um minutinho, só um minuto. Espera aí, pastor. É o Espírito Santo, né, gente? Ele manda, a gente só obedece. A gente só obedece. Amém? E as maravilhas que a gente vive com Ele, as experiências que a gente tem com Ele, não é para ficar só para nós. Para a gente contar, para que a gente possa inspirar outras pessoas a também buscar este relacionamento de profundidade. A Inês vai falar um pouquinho, quem ainda não ouviu a história dela. Tudo começou a se transformar quando ela foi apenas para o grupo do WhatsApp e começou a fazer oração de relacionamento com o Espírito Santo. Foi ali que virou a chave, foi ali que tudo começou. E às vezes você tem essa oportunidade e você está deixando ela passar. Às vezes você tem a oportunidade de estar ali falando para ele, amiga Espírito Santo, eu te amo. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Eu quero te agradecer por ser esse amigo fiel. Você sabia que ele está com você 24 horas do dia? A gente tem aprendido isso aqui. Às vezes a gente não está acessando, porque muitas das vezes tem pessoas que ainda não sabiam que poderia ter esse acesso direto a ele, que ele está com você o dia todo, que ele é uma pessoa, que você pode falar, senta aqui do meu lado, amigo Espírito Santo, para a gente conversar um pouquinho. Amigo Espírito Santo, vou fazer uma refeição aqui na minha casa, seu prato está lá, o seu copo está lá, porque você é uma pessoa. Senta na mesa conosco, nessa comunhão. Amigo Espírito Santo, me abraça. Estou precisando de um abraço hoje. Você vai sentir um abraço, como eu estou sentindo aqui agora, ó, meu corpo arrepiado. Porque ele é essa pessoa que está com você todos os dias, todas as horas do seu dia. Sabe aquela situação que você acha que não tem jeito? E ele está lá te ajudando. Ele está lá te impulsionando. Ele está lá te direcionando. Mas para isso, você precisa buscar este relacionamento de profundidade, para que você possa ser uma mulher totalmente dependente dele. Quando ele falar vai, você fala, não vou questionar. Ontem, uma pessoa me ligou e falou assim, ó, já tem vários dias que Deus me incomodou para te falar, e eu fiquei empurrando, e hoje chegou o dia que eu estou passando mal, estou vomitando, eu não aguento mais e eu tenho que falar. Porque quando o Senhor pede para você entregar o que você não entrega, você começa até a passar mal, porque você está retendo. Às vezes por medo, porque nem toda vez que Ele manda você entregar uma coisa é coisa boa, igual foi comigo ontem. E às vezes as pessoas ficam com medo de entregar.
Mas não deixe de entregar, porque senão ele vai te incomodar, você vai passar mal e ele vai usar outra pessoa para entregar o que ele já tinha falado com você. Você vai falar assim, ó, usou o pastor para falar a mesma coisa que ele tinha falado para mim falar e eu não quis entregar. Isso é desobediência. Então, que você possa obedecer sempre que o Espírito Santo falar com você, sem importar o que vão pensar, o que vão falar. Amém? Seja bem-vinda, Inês. Conta um pouquinho Amém. para nós aí das suas experiências com o Espírito Santo, do relacionamento de profundidade, que eu creio que vai falar com outras mulheres aqui, em nome de Jesus. Muito feliz de você ter entrado na oração da madrugada. O Espírito Santo te cutucou lá e você foi. Glória a Deus por isso. A paz do Senhor, né? Cumprimento todas. Bom dia. Desculpa, é porque eu estava arrumando ali com meu marido que vai pro mercado, estava ali ajudando ele a embalar umas coisas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, né? Igual eu sempre falo, ele age do jeito dele, da forma dele, e nós só temos que estar atentas. Eu sempre oro pedindo para Deus para que ele me dê um ouvido sensível para ouvir a voz dele e para que eu venha obedecer. Porque não adianta também eu ouvir e não querer obedecer. E nesta madrugada, né, como eu já falei aqui, eu não sei porquê, não é todas as madrugadas que eu participo, não sei se é porque ainda não é o momento, o que está acontecendo, mas sempre que Deus tem algo para fazer, ele me acorda e ele me tira da cama. E ontem, porque todo dia eu deito e eu falo assim, Espírito Santo, se for para eu estar de madrugada, me acordo, me levanto, me tira da cama. E ontem até eu me surpreendi, porque eu fui deitar e eu falei com o Espírito Santo de Deus. Eu quero orar de madrugada, então se for para eu estar nessa oração hoje de madrugada, me acorda. E ele me acordou, era até antes de 3 horas, mas sabe quando você fica ali, né, resistindo na cama? Ah, não vou levantar não, acho que não é hora não. Mas eu já percebi que já estava no horário, porque geralmente quando eu peço para ele me acordar, ele me acorda 15 para as 3 ou 2h30, sempre acorda antes, né? Para não ter o perigo de perder o horário. E aí, eu levantei. Eu fiquei um tempinho ainda na cama, só que depois eu levantei. E ali, quando eu cheguei, eu nem queria orar, porque eu disse, nossa, eu chego de vez em quando, aí a pastora pede para orar, ninguém ora, eu mesma que vou ter que orar. Aí ficou aquele silêncio, só que aí eu pensei comigo assim, claro que é o Espírito Santo de Deus, né? Não, se ninguém está orando, então ora, porque assim, eu acho que o bom é isso, né? Vai um ora, o outro já vai orando, para não dar aquele espaço muito grande. E ali eu comecei a orar. Só que a minha oração ontem, quando eu comecei, quem estava lá, né, e observou, eu queria só agradecer. O Espírito Santo de Deus, ele me tocou para me orar, não para pedir nada, mas era só agradecer, ser grata por tudo. Só que de repente mudou o rumo da oração. Mudou e ele me direcionou a orar, né? Se tivesse alguém enfermo, se tivesse alguém passando por dificuldade, para muitas pessoas em depressão, que era para o Espírito Santo de Deus tocar e usar as nossas vidas, que era para ele colocar amor no nosso coração e para que a gente pudesse ir até essas pessoas, né? Porque muitas pessoas precisam de um abraço, talvez de uma palavra, pessoas que estão passando por desespero. Só que assim, a gente ora, a gente é direcionado por ele, a gente não sabe depois que a gente vai entender. Por isso que eu falo a importância de estarmos com os ouvidos sensíveis, né, atentos a que o Espírito Santo quer falar, através da nossa vida. E ali terminou a oração. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, mas... Aí achei, né, que a oração ia continuar, porque às vezes a pastora fala que a oração passou de 4 horas, né, e tudo, e como eu já entrei um pouco mais tarde, achei que ali fosse continuar outras pessoas orando, né, e que Deus ia estar falando mesmo, até me respondendo algo na madrugada. Olha como que a gente é, né? Aí eu falei com Deus assim, oh meu Deus, o Senhor me acordou com qual intuito? O que o Senhor quer falar comigo? Porque assim, eu orei e acabou. Na hora que eu entrei, a pastora Eliana estava orando, né? E logo em seguida eu orei e terminou a oração, que já ia dar 4 horas mesmo, já era 4.
E aí eu ia deitar, só que na hora que eu ia voltar pro meu quarto, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: pega o celular e manda mensagem que foi para uma determinada pessoa. Uma pessoa. E eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, não, pega e você vai mandar uma mensagem para essa pessoa no WhatsApp, uma oração. Não é nem mensagem. Falou assim, você vai mandar uma oração para essa pessoa. E a gente ainda fica meio receiosa, né? Porque eu falei assim, gente, como que eu vou pegar e vou mandar oração? Só que aí, gente, é muito bom, igual a pastora estava falando aí, quando a gente é direcionado pelo Espírito Santo, não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. E aí, na hora, ele veio colocando na minha mente, na minha boca, o que era para falar na oração. Ele foi direcionando a oração, porque assim, faz um tempo eu conheço essa moça assim, mas já tem um bom tempo que eu não converso com ela. Não sei o que ela está passando, o que ela está vivendo, mas na hora o Espírito Santo de Deus ele foi colocando as palavras na minha boca. Foi uma oração rápida, não foi oração longa. E aí eu desliguei, aí saí, falei, não, de repente ela pode ver a mensagem, vai querer conversar. Não era para conversar ontem de madrugada, hoje de madrugada. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim, agora vai dormir. E graças a Deus, eu queria até fazer algumas coisas que eu falei que eu ia levantar, que eu tinha algumas coisas, e eu falei que eu estou me adaptando, eu quero me adaptar a levantar mais cedo, para me adiantar algumas coisas. Eu até pensei em fazer a massa do pão aquela hora, porque eu podia fazer a massa, deitar, e agora eu estou fazendo os pães. Mas não, Deus não, agora você vai deitar. E por que que eu entendo isso que já era para me deitar? Porque talvez se eu ficasse acordada, ela ia mandar mensagem para mim e a gente ia ficar conversando. E não era para ficar conversando. Porque ontem foi o Espírito Santo de Deus que mandou somente eu enviar uma oração no WhatsApp dela. Então é isso que eu quero falar e deixar aqui para todo mundo. Vamos obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente passa dias assim que a gente parece que está atribulado, que a gente está numa angústia, mas talvez é porque Deus quer te usar para você abençoar outra vida. E abençoar com um simples bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente fica querendo só para a gente. Mas enquanto nós estamos fazendo para o outro, Deus ele está fazendo na nossa vida e para os nossos. Então, assim, olha, eu confesso que ontem eu levantei com uma dor no corpo e hoje, e como eu levantei nessa madrugada, eu orei, deitei mais um pouquinho e levantei, o meu corpo não está doendo igual ontem. E ontem meu esposo estava falando, você quer que eu vou buscar o remédio? Eu tô, né, empurrando para mim não tomar. Eu falei, não, não vou tomar nada não, nem estou trabalhando para ficar com essa dor no corpo. Então, olha como que é, o Espírito Santo de Deus, ele me acordou para eu fazer parte da mesa de madrugada e depois eu ainda fui instrumento nas mãos dele para estar enviando oração. Eu nem vi direito, na hora que eu abri o telefone, eu só sei que ela respondeu, que eu não sei direito o que ela falou, mas ela falou assim, olha, é de Deus, amém. Só Deus sabe o que eu estou passando. Então, olha para você ver o poder da oração. O poder da oração e como que nós podemos estar ajudando em outras vidas. E eu torno a dizer, tem pessoas que para ajudar o outro quer saber o que está passando na vida dela. Eu aprendi, mesmo antes de eu começar a ter esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, né, que foi através da pastora Andréia, eu nunca quis saber da pessoa o que estava acontecendo na vida dela. Às vezes tem gente que até fala, mas você não pergunta. Eu sou muito discreta. Eu sou muito discreta. Mas hoje eu entendo que quando Deus, né, cada um ele tem um chamado. E quando você fica sabendo da vida da pessoa, parece que você está falando porque você já sabe, você já conhece. Então, assim, quando você vai ser canal de bênçãos, que Deus vai te usar, é para você estar enviando uma mensagem ou estar fazendo uma oração, é Ele que vai direcionar a oração. E é Ele que sabe. Então, eu não preciso saber o que está acontecendo com a vida do outro para me orar. Porque eu já vi muitas pessoas assim, às vezes pede oração, mas é o que a pessoa tem? Ué, não, se está pedindo oração, se ela quisesse falar, ela já tinha falado o motivo. Então, quando ela pede oração, cabe a nós sermos direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, porque ele vai direcionar a oração, né, tudo que aquela pessoa está precisando. Porque parece que se eu quiser saber o que está acontecendo, e é difícil, depois a gente vai falar para outra pessoa, e não é. Deus, ele é o Deus de perto, o Deus de longe. E ele sabe todas as coisas. Então, assim, eu fiquei maravilhada nessa madrugada, né? Porque Deus me acordou, mas é porque Ele queria usar a minha vida
E eu já falei aqui também, né, nas orações que eu faço, eu falo para Deus, usa-me como tu queres. Isso. Faça o que o Senhor quiser na minha vida. Oi, pastor. Uma chave, né? Que eu sempre tenho falado, que você falou no começo quando você entrou. A gente precisa desejar. E quando você foi deitar ontem, você falou para ele: eu quero orar na madrugada. E se o senhor quiser, me acorde. Porque é a mesma coisa de você ser usada por Deus, você buscar um relacionamento com Ele, a gente precisa desejar. Eu tenho falado muito do batismo em línguas, que muitas mulheres ainda não foram batizadas em línguas e às vezes tem esse desejo, mas às vezes retém. E não deseja, porque a gente precisa desejar e falar para Ele, amigo Espírito Santo, eu desejo. Eu desejo acordar na madrugada. Eu desejo ser batizada com teu Espírito. Eu desejo falar em línguas. Eu desejo receber o batismo com fogo do Espírito Santo. E uma chave que eu peguei aqui que você falou é que você desejou estar acordando nessa madrugada. E outra coisa que você falou, você entrou, a pastora já entrou atrasada, a pastora Eliana estava orando, acho que eu já tinha orado, né? E aí você falou, agora eu vou orar, mas, né, tipo assim, na cabeça da gente, eu entrei, já entrei só eu orando, assim, tipo assim, o que vai acontecer nessa madrugada? Porque só eu orar, tipo assim, eu orava até sozinha, né? Eu orava até outro horário, mas não. O que o Senhor queria ali, às vezes, com a sua oração, você atingiu quem estava ali naquele momento. Quem precisava da oração, daquela maneira que o Espírito Santo te direcionou a orar. E como você obedeceu, orou, fez a vontade dele, quando acaba, olha só a grandiosidade do que foi feito nessa madrugada. A gente não sabe o problema dessa pessoa, mas pode ser que essa pessoa estava pensando em morrer. Pode ser que essa pessoa hoje estava pensando em desistir de um casamento, desistir às vezes de um ministério, desistir de algo que Deus colocou na mão dela. E quando você simplesmente orou, intercedeu, às vezes o que ela pediu no secreto do Senhor, ele foi lá e te usou para responder da maneira que ela às vezes pediu. Porque às vezes a gente pede assim, Senhor, estou orando, traz uma resposta para mim. É para continuar nesse relacionamento ou não? Um exemplo. E às vezes o Senhor te levanta numa madrugada e fala, Senhor, aí você vai orar, o Espírito Santo direciona, é para você permanecer onde você está, onde o Senhor te colocou. E às vezes a pessoa pediu aquela resposta e a gente não entende. E às vezes, eu tenho falado muito, Deus tem me cobrado isso, eu falei que hoje eu vou até colocar no meu stories. Eu quero muito, né, ser usada no dom da cura. Então, chegar lá nos stories e colocar assim, hoje estarei orando por enfermidade. Posso orar por você? Aí sim a pessoa pode orar, pode colocar lá e responder nisso. Ora pela minha vida, ora pela minha saúde, ora pela minha diabetes, ora pelo meu coração, ora. Aí você vai orar específico para aquilo que ela está pedindo. Só que às vezes a gente quer ser usada. Muitas pessoas querem ser usadas no dom da cura. Muitas. Você perguntar, quase todo mundo quer falar, eu quero orar e quero que as pessoas sejam curadas. Mas o que você está fazendo para isso? Você está enviando oração para outras pessoas? Você está fazendo, e muitas das vezes a gente vai começar a fazer também, Nis, e às vezes pode ser que você entrou nessa madrugada, ela te respondeu, mas pode ser que a pessoa nem respondesse. E tá tudo bem. Você só estava ali obedecendo. Porque às vezes a gente frustra, porque a gente vai orar por cura, a gente vai orar por 200, 300, 400 pessoas e ninguém foi curado. E tá tudo bem. O que a gente está falando? De permanência, de persistir. Quando o Senhor fala assim, ó, essa aí, mesmo não estando acontecendo nada, ela continua na posição. Mesmo ninguém não estando respondendo ela continua na posição. Então, eu posso derramar uma unção de cura sobre ela, porque eu sei que ela não vai deixar o eu, não vai deixar o orgulho, não, ela já está sendo tratada, ela já está ali, ó, no tratamento com o fruto do Espírito, o caráter dela está sendo tratado, então eu posso confiar. Então, o Senhor vai nos dar direcionamentos pequenos, que às vezes para você não é nada ainda, o que a Inês falou aqui hoje, mas que através desse posicionamento dela nessa madrugada, ele vai passando a ter confiança no que ele está entregando para ela e ela está obedecendo. Aí sim é o que eu falo, ele vai te dar experiências maiores. Ele vai derramar outras unções sobre a sua vida, vai derramar mais, mas a gente precisa buscar primeiramente essa dependência do Espírito Santo, esse relacionamento com ele hoje, né? A palavra que o Senhor deu hoje foi para quê? Ensinar vocês terem um relacionamento de profundidade com o Senhor.
Não tinha nada planejado. Eu não sabia de nada que aconteceu com o Inês nessa madrugada. E olha só aqui, no final ele vem fechar com um testemunho testificando da obediência dela, do desejo dela de estar na madrugada, o que que ele fez. E às vezes você pode entrar na madrugada pensando assim, só uma madrugada. Ah, é só uma madrugada de oração, não. E eu lancei um desafio aí de 21 madrugadas de oração. Ontem foi o 10º dia, ainda faltam 11. Você que ainda não está lá, faça um propósito com o Senhor. Às vezes você não tem intimidade nenhuma com Ele ainda e fala assim, eu quero buscar essa intimidade, eu quero passar tempo com o Espírito Santo, eu quero ser usada como a Inês, ter um ouvido sensível para ouvir o que Ele quer que eu faça, qual que é o direcionamento, como Ele quer me usar. A gente quer muito dons, a gente quer muito ser usada, mas a gente não quer o relacionamento. E não tem como você ser usada se não tem relacionamento. Ô, pastora. A Serena está falando de perseverança, né? A Renata falou, essa semana falou sobre perseverança, a Josi, e a palavra-chave é essa, gente, é perseverar, mesmo sem ver nada. Pode falar. E assim, você falando sobre orar, né, por enfermidade, essas coisas, eu falo que eu tenho vivido essa experiência também. Porque há uns anos atrás, eu lembro que eu ainda era até do Ministério Catedral, e Deus usou, na época, uma missionária e um presbítero para falar que Deus ia me usar na oração, para orar por pessoas. Eu tô assim, meu Deus. Senão, então você vai orar. E teve uma pessoa que Deus usou e ela falou assim, claramente comigo assim, Deus, Ele vai te usar, Ele conhece a sinceridade do seu coração e Ele vai te usar para você estar orando por pessoas enfermas. Claro que é Deus, né? Porque não é nós, né? É no nome de Jesus. Falou assim, olha, inclusive vai chegar pessoas com câncer e você pode orar que Deus vai curar. E assim, eu fiquei meio que, assim, não é medo, né? Porque quando Deus, se é no nome dele, a gente fala que no nome dele tem todo o poder, mas a gente fica meio assim, nossa, mas usar eu para orar nesse sentido, né? Oração assim. Só que eu já tenho vivenciado isso de uns tempos para cá. E eu lembro que a primeira vez que aconteceu foi com a mãe da minha nora. Hoje ela já não está mais aqui, acho que vai fazer 3 anos que ela partiu, mas ela não morreu do câncer. Ela foi fazer uma outra cirurgia e foi um outro problema. E agora o Espírito Santo de Deus está me trazendo à memória isso. E eu lembro que quando ela foi detectada, né, diagnosticada com câncer, só que ela mesma não sabia. Aí a namorada do meu filho veio e comentou comigo. E é uma pessoa assim, muito católica, era católica e tudo. E aí um dia eu lembro que eu estava indo, que eu ia trabalhar na Chevrolet, eu ia lá para fazer entrevista, e eles moram na Leite Castro. Quando eu estava voltando, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, você vai passar lá e você vai orar para ela. Eu tô Jesus. E olha que naquela época, pastora, eu ainda estava assim, uma vida meio errada, né? Porque eu já tinha separado, né? E tudo, mas realmente Deus, ele conhece a sinceridade do nosso coração, o que passa no nosso coração. E aí, se eu deixasse de orar porque eu não estava, né, na época casada, aquela coisa, então, né? Então eu simplesmente obedeci. E eu passei lá, bati e conversei, porque a minha nora já tinha falado que ela não sabia que ela estava com câncer. E ali o Espírito Santo de Deus, naquela época, já foi me direcionando na conversa, até chegar e falar assim, a senhora aceita uma oração? E foi dando, né, sabedoria para eu falar. Né, que não era religião, que era Deus, e ali ela aceitou. E eu lembro que na época eu falei assim com a minha nora, falei assim, olha, no momento a gente não entende isso, mas em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Só que aí logo em seguida veio a pandemia, todo mundo com medo, e ela foi curada do câncer, para a honra e glória de Deus. Ela não precisou fazer radioterapia, nem quimioterapia, e aí ficou, só que depois passou a pandemia, todo mundo ficou com medo, né, e tudo, mas ela não teve nada, Deus guardou ela o tempo todo, só que depois ela teve que fazer uma cirurgia, né, acho que é uma veia que fala, não sei se é aneurisma que fala, e ela até chegou a fazer essa cirurgia, depois de alguns anos, e aí quando terminou teve uma complicação e Deus levou ela. Então olha para você ver a importância, e aí de lá para cá, Deus ele vem me usando para tá orando para as pessoas. Foi domingo mesmo, aconteceu um fato, é muita coisa, né, que nesse meio tempo que o Espírito Santo de Deus fez, e pela obediência, a gente, só resumindo, no outro dia eu posso até contar, mas Deus colocou um rapaz na porta da igreja que ele queria suicidar.
E aí, o que que acontece? Estava todo mundo lá, eu não olhei para trás, só que depois o mistério era comigo, o Irineu e um outro presbítero lá. Porque eu falo com o Irineu que o nosso carro é para fazer a obra de Deus. O nosso carro não é, Deus nos deu, mas é para a gente usar ele para a obra. E aí depois a gente pegou, eu conversei com outro rapaz, né, que estava lá um presbítero, se ele podia levar a gente, o rapaz parece que tinha surtado. E aí a gente foi na UPA, só que depois ele não quis ficar lá. E depois esse rapaz, ele mora lá pro lado do Araçá, Senhor dos Montes, eu nem conhecia esse lado. A gente rodou com o rapaz tudo, e depois sabe o que a gente ficou sabendo? Que o rapaz, ele já tinha ido na ambulância do SAMU, ele quebrou algumas coisas dentro do SAMU, arrombou a porta e pulou. Então, assim, depois que a gente foi ver, eu falei assim, olha, foi Deus que guardou. Por quê? É... Então, o que que acontece? Esse rapaz, ele podia ter dado um empurrão em mim, no Irineu, quebrado o carro pequenininho, se ele quebrou a ambulância que era grande. Então, foi Deus que levou. Só que depois, no outro dia, a gente ficou sabendo que ele estava calmo, que estava tudo tranquilo. Então, mais uma vez, a importância de darmos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus manda, é ele que está na frente. Aí depois todo mundo fala, porque ele surta, ele faz, ele acontece. Mas com a gente não, porque foi Deus que mandou. Foi Deus que deu uma ordem. E nós só obedecemos. Então, não aconteceu nada. Então, assim, vamos ficar atentos, não vamos deixar para amanhã. Porque pensa bem, se a gente não faz nada e aquela vida morre ali, depois a gente ia falar, puxa vida, estava na nossa cara e a gente não fez nada. E aí, quando eu cheguei lá, que ele estava meio nervoso lá de fora, aí Deus só falou para mim, depois de muito tempo, que já estava todo mundo olhando meio assustado para trás. Aí depois o Espírito Santo de Deus falou assim, vai lá e ora por ele. Aí eu falo mais uma vez, o poder da oração. Enquanto todo mundo estava falando, querendo que ele fosse, não. Então foi a Inês? Não, foi o Espírito Santo de Deus. Aí eu saí louvando, e aí cheguei lá, segurei na mão dele, comecei a orar, falei com a menina, pega uma cadeira que ele vai sentar aqui agora. Aí pôs a cadeira, sentou e ali eu terminei a oração para ele. E aí depois disso que a gente levou ele na UPA e levou ele para a casa dele. Então, muitas das vezes não é por força nem por violência. É pela palavra, é pela oração. Então, Oi, assim, o Ney. Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Oi. E tem muitas maneiras de a gente ganhar as pessoas para Jesus, a gente não tem nem ideia. Eu vou contar, o Espírito Santo está me lembrando de algo que aconteceu ontem, porque assim, a gente começa a falar e ele vai soprando no ouvido da gente, o que é para a gente É. falar. E ontem eu vendo saco de lixo, não você sabe. E eu com meu Uhum. marido sai para vender todo dia. E tem algumas pessoas que às vezes vai pagar no Pix. E o telefone do meu marido estragou, já não é à toa, né? Aí ele tem dado o meu telefone. E tem uma moça no lugar que a gente entrega aqui toda vez, quando a gente chega lá, eu já ligo para ela ou mando uma mensagem, você vai querer? Porque às vezes ela não está lá. E a gente joga o pacotinho lá e depois ela faz o Pix. E quando veio ontem a gente deixou lá e ela falou assim: vou fazer o Pix mais tarde, tá bom? Eu falei: tá, não tem problema não. Quando vê, meu filho, na hora que eu tô vindo para casa, ela manda uma mensagem assim para mim: será que você poderia orar por mim e pela minha família? Ela nem é convertida, o estabelecimento dela, pelo que eu fui ver ontem, que eu fui ver umas postagens, que acho que ela começou a me seguir no Instagram, um bar com música ao vivo, alguma coisa assim. E ela falou assim: será que você poderia orar por mim, pela minha família e pelos meus negócios? Eu falei: sim, com certeza. Posso orar sim, qual é o seu nome? E aí eu mandei uma oração para ela. Já começou ali um relacionamento. Ali já começou um relacionamento. Sabe por quê? Só porque ela viu no meu perfil Pastora Andréia. É. Eu fiz alguma coisa, gente, eu falei com ela, eu nem conheço ela, não sei nem qual é a cara dela. Eu não conheço ela. Eu não conheço a pessoa dela, eu nem nunca vi ela. Então, assim, quando o Espírito Santo quer usar a gente, e eu falo muito isso, porque tem mulheres, eu falo muito, eu lembro quando a pastora Eliane chegou, e lá no perfil dela estava assim, Eliane, e quando ela chegou no grupo, muitas pessoas nem sabiam que ela era pastora. Porque eu, no começo, também era assim, eu não gostava nem de falar que eu era pastora, eu me achava assim, às vezes, tão pequena que eu falo assim, gente, por que eu vou falar que eu sou pastora? E as pessoas precisam conhecer no seu perfil do WhatsApp, se você é uma pastora, se você é uma missionária, coloca lá. Missionária Maria, missionária Joana, missionária Pastor André, porque às vezes a pessoa está precisando tanto de um socorro, e na hora que ela vê lá o seu nome, o Espírito Santo vai levá-la até lá e vai falar assim: será que você pode orar para mim, missionária? Será que você pode orar para mim? É pastor, pastora. Será que você pode orar para mim? Será que você. Aí está lá, levita.
Será que você pode mandar um louvor para mim, Levita, Senhor? Então, tem muitas maneiras do Senhor nos usar. E a rede social é um instrumento, assim, uma ferramenta poderosa para a gente orar por pessoas. Igual eu estou te falando, há um tempo atrás, eu falei para as meninas, falei assim, ó, manda 10 oração para 10 pessoas no WhatsApp todo dia. Você quer ser usado no dom da cura? Entre em movimento para isso acontecer. Mas quem? O Espírito Santo vai te direcionar, o Espírito Santo. Eu não falei esse dia para chamar ele para tudo. Espírito Santo, aqui, ó, meu WhatsApp está aqui. Quais as 10 pessoas que você quer que eu envie uma oração hoje? Às vezes a pessoa vai ficar tão grave. Às vezes tem gente que vai nem te responder, nem vai gostar da oração, então tudo bem. Mas se você ganhar uma para Jesus, vem falar de novo do vídeo do Deus da bolachinha. Aquela menina tão simples. Ela só foi contar uma coisa simples, que às vezes eu penso nisso. Quantas pessoas riram e debocharam da cara dela por ela contar aquela história das bolachinhas de água e sal. Pessoa que não é convertida, pessoa que às vezes é até cristão, mas anda na carne. E através daquele testemunho dela, da bolachinha de água e sal, que você pode comprar uma bolachinha de água e sal, gente, o pacote maior é 5, 6 reais. Mas tem pacote de 2, 3 reais, que é aqueles menorzinhos, que é um só. Com 3, 4 reais você compra um pacote de bolachinha. Olha só, como não é nada sobre valores. Por causa de um pacote de bolachinha, ela ganhou uma pessoa para Jesus que ela nem conhece, não sei nem de onde que é aquele homem, de que estado que é. No final do vídeo ele fala, Gabriela, eu não te conheço, mas eu quero Deus a bolachinha para minha vida. Então você está entendendo que enquanto você fica aí ó, passando o dedo aí no seu WhatsApp, no seu Instagram, olhando quem comprou, quem viajou, quem fez isso, fez aquilo, você pode estar ali ó, com louvor, com uma palavra, contando uma experiência igual a Inês está fazendo aqui com o Espírito Santo. Você pode estar sendo resposta de oração na vida de alguém. Quando eu acabo o devocional, o Senhor tem me chamado muito, que eu tenho falhado muito. Eu já comecei um canal no TikTok, colocando a palavra do dia todo dia, parei no meio do caminho, tenho que voltar, é perseverar, porque eu estou no Instagram e muitas pessoas estão chegando aqui e tendo resposta de oração. E por que não ir no TikTok? Por que não no YouTube? Essa semana, uma pessoa me perguntou, pastora, mas o YouTube não é ao vivo, não? Porque eu estou deixando gravado no YouTube. E o senhor já falou, começa a fazer o devocional ao vivo no Instagram e no YouTube, porque ela não tem Instagram. Então, tem pessoas no YouTube que não têm acesso ao Instagram. Então, não vai ter acesso ao que o senhor está fazendo através do Instagram. Então, a gente tem que obedecer. Se ele falou, que eu não sei, mas eu não sou a filha amada de Deus. Se eu pedir estratégia, ele vai me dar. Eu estava lendo a palavra do Senhor esses dias e estava falando, né, na leitura da Bíblia, sobre Bezalel, né? Da unção que o Senhor deu para ele de criatividade, para estar ali construindo tudo que o Senhor direcionou com ouro, com prata, com tudo ali para ele estar fazendo. E eu falei, Senhor, eu quero a unção de Bezalel para minha vida, uma unção de criatividade, porque às vezes a gente fica assim, mas eu não sei mexer na rede social. Eu não sei ainda, gente, muitas coisas eu ainda não sei. Mas fala, Senhor, me dá uma unção de criatividade, a unção de Bezalel que o Senhor derramou sobre ele, para que eu possa construir aqui. Ó, lá foi o templo, foi ali, né, com muito ouro, mas aqui a construção é um canal. É um canal na rede social que a gente pode ganhar pessoas para Jesus. A Inês está aqui hoje, um dia ela entrou no devocional e por causa de, às vezes, uma palavra que o Senhor me usou para falar, eu fui resposta de oração para ela, porque eu sempre vejo a Inês e vendo falar. Mulheres posicionadas, posicionamento, porque foi o que Deus usou para ganhar ela, para trazer ela para mais perto, para buscar esse relacionamento de intimidade. Porque um dia eu fui falar de posicionamento, ela ia fazer um congresso, e o Senhor falou, o Senhor já me deu o nome, o tema do congresso. Então, você está entendendo? E se eu não estou lá atrás, apenas obedecendo, porque eu não sabia nada ainda, eu estava apenas começando a minha primeira mentoria. A Inês é mentorada agora e foi aluna na primeira mentoria, eu não sabia nada, eu só estava indo em obediência. Eu não sabia como que ia acontecer, o porquê, o para quê. Então, eu obedeci um dia, fui resposta de oração. Então, obedeça o que o Senhor tem falado. Às vezes o Senhor já falou com você, vai lá, abre um canal no TikTok, abre no YouTube, coloca uma palavra do dia, todo dia, você está retendo. Ah, não, mas vão achar que eu sou isso, vão achar que eu estou aparecendo. Problema de quem vai achar, problema de quem acha que eu estou aqui para aparecer, problema de quem não gosta do que eu falo. Eu estou aqui simplesmente para obedecer. Estou vendo isso nesse Instagram, pastora, quantas pessoas se identificando com tudo que posto. Tá vendo? E se não começa a postar? Às vezes pessoas estão morrendo com traumas, com rejeição, com abandono. E quando você coloca ali uma postagem, vai lá na ferida da pessoa, assim, ó. Aí o Espírito Santo já fala, ó, vai lá, chama a Renata. Você perguntar como que é que fez isso, como é que foi isso.
Ainda está faltando colocar o seu testemunho. Deixar lá gravado no seu perfil para que as pessoas se identifiquem. Gente, o nosso testemunho, às vezes é o que Deus vai te usar. Às vezes não é você saber pregar a palavra, não. É você contar o que Ele tem feito na sua vida. A Inês veio que hoje ela nem trouxe uma palavra, ela só veio contar da experiência que ela teve com o Espírito Santo. E às vezes, quando a Renata contar ali da cura da depressão, relacionamento abusivo, quantas pessoas vão se identificar com ela? Não vai se identificar comigo, eu não vivi o que ela viveu. É o que ela viveu. Então, queira ser essa mulher posicionada, obediente, porque eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Inês, essa madrugada você teve a experiência só de uma madrugada que você levantou, se posicionou e Deus usou a sua vida. Você imagina, às vezes, quantas vezes que o Senhor pode estar nos usando como coisas que Ele nos direciona a fazer. Eu falo que a madrugada é fácil acordar na madrugada, mas quem vai dar essa força, essa unção de força é o Espírito Santo. Quando você deseja. Quando eu comecei, Inês, ele falou, é 40 dias. Quer mais? Faça mais. Quer ser usada? Mais? Faça mais por mim. E quando chegou nos 40 dias, ele falou, não é para parar. Então, ó, nós começamos em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, dia 5 de fevereiro, vai fazer 10 meses. 10 meses de oração da madrugada sem cessar, sem parar. Não teve uma oração da madrugada que ficou sem acontecer. Mesmo quando eu viajei para a conferência, tinha mulheres ali na posição. Então, quer mais de Deus? Faça mais para Ele. Passe mais tempo com Ele. Passe mais tempo no secreto. Eu falo nisso, que às vezes a gente acorda tão atordoada, estressada, cansada, trabalhou muito, o serviço já está atrasado e a gente deixa de colocar Ele como prioridade. Nós temos o grupo ali, ó. A Inês já contou que um dia é a chave de virada na vida dela quando ela começou a colocar as orações dela ali de relacionamento com o Espírito Santo. Passar mais tempo com Ele, né? Em adoração, falando o quanto eu amo, não é pedindo nada, é criando um relacionamento com Ele. E o grupo está lá disponível para todas. Eu creio que lá deve ter mais de 100 mulheres, mas às vezes 4, 5 vai lá e coloca oração. E esses tempos agora, o Senhor falou, volta a colocar oração para despertar essas mulheres. E eu tenho visto mulheres lá que nunca colocaram e estão colocando agora. Isso aí já é um despertar. Então, queira viver esse relacionamento com o Espírito Santo, queira ser direcionada pelo Espírito Santo, mas depende de você. O que a Inês está vivendo aqui hoje, eu fui usada para ser resposta de oração na vida dela, sim. Mas o posicionamento foi dela, a decisão foi dela. Eu não posso decidir pela Inês. Eu não posso decidir pela Renata. E aí, o que você decide hoje? Você vai continuar vivendo no raso? Você vai continuar vivendo de culto em culto, de conferência em conferência, de café em café? Ou você vai sim no culto, vai sim nas conferências, mas você vai buscar uma vida de relacionamento, de profundidade com o Espírito Santo, no seu secreto. Eu estou te pedindo só 5 minutos. Só 5 minutos. Eu falei que ontem, Inês, eu comecei a ler o livro Bom Dia, Espírito Santo, novamente, né? Porque eu já li. Só o primeiro capítulo já me falou de uma maneira assim, que da primeira vez que eu li, eu ainda estava muito no raso para entender. Por isso que eu falei, quem leu, leia de novo, que você vai entender diferente. Só o primeiro capítulo já me incendiou. E eu quero ser ali, aquela mulher igual a Kathleen Ruma. Quando Ben chega ali naquele culto, naquela igreja, pra vocês terem uma ideia, gente, tinha fila do lado de fora para entrar. O rapaz que foi com ele, que ele foi sem acreditar em nada, ele não sabia de nada que ia acontecer. Ele falou, nós temos que chegar lá às 5 horas da manhã, senão a gente não consegue entrar. Quando ele chega às 5 horas, a fila já estava virando. Só dele chegar lá, estava muito frio, só dele chegar lá, ele já ficou eletrocutado com a presença do Espírito Santo lá de fora. Ele ficou mais 3 horas tremendo, só da presença que aquela mulher carrega. E quando ela começou a falar que ele foi vendo cegos enxergando, surdos ouvindo, paralíticos andando, ele falou, meu Deus, e o que mais impactou ele não foi os milagres, não. O que mais impactou ele foi quando ela fez ali uma oração de rendição, um clamor de rendição, falando, o meu amigo Espírito Santo se entristece com as nossas atitudes. Quando ele foi vendo o meu amigo Espírito Santo, ele começou a desejar e falar, eu quero esse amigo para minha vida. Como é que eu faço para ter esse amigo? Eu não conheço ele, eu não sei de nada, mas eu quero. E quando ele chegou na casa dele, ele começou a falar, sem saber o que falar. Amigo Espírito Santo, eu quero o amigo Espírito Santo dessa mulher aí. Não sei como é que faz para ter, não sei se eu estou certo de pedir, mas eu quero.
E ele foi eletrocutado ali, no quarto dele, da mesma maneira que ele foi eletrocutado lá na igreja, com a presença que aquela mulher carregava. Então, que hoje você possa sair daqui desejando a presença desse amigo precioso, generoso, amável, fiel, aquele que quando você está chorando, enxugando suas lágrimas, é ele que vem aqui secar. Fala que vem cá, filho, eu estou com você, vem cá. É quando ele levanta uma pessoa, não vou falar que a Inês está vivendo isso, mas muitas das vezes, Inês, o Senhor vai nos usar, como eu falei esses dias, para orar por pessoas, por aquilo que a gente ainda não tem. Às vezes você está passando uma dificuldade no casamento. Vai chegar alguém e falar, olha, meu casamento, eu vou desistir. Às vezes você já está passando aquela luta no casamento, você já orou para tantas pessoas, tantos casamentos foram restaurados, mas a sua bênção ainda não chegou. Filho, você está orando para seus filhos, está desviado, vai chegar a gente e falar, olha para meu filho que ele está nas drogas. E você vai estar ali em obediência. E às vezes o inimigo vai soprar, porque ele vai tentar. Uai, Inês, como é que você vai orar para casamento, seu casamento é destruído? Como é que você vai orar para os filhos dos seus filhos? Você fala assim, cala a boca agora. Eu sou uma mulher posicionada em Deus, fui lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Há poder no sangue do Cordeiro, e você não tem autoridade para falar comigo. Sabe por quê, Inês? Quem não tem essa certeza, até começa. Mas na hora que o inimigo sopra, para. Ô, pastora, pior que assim, você falou que se a gente ficar contando, assim, você fala uma coisa, o Espírito Santo de Deus traz outra na sua memória. E hoje, se eu estou vivendo isso aqui, realmente, Deus já vem tratando comigo anos atrás, sabe por quê? Agora, quando você falou sobre relacionamento, que você vai ter que orar por alguém, hoje, graças a Deus, eu posso falar que o meu casamento está bem, hoje. Mas lá atrás, quando eu fui casada a primeira vez, você acredita que Deus colocava pessoas, e é igual eu estou te falando, eu não estava posicionada, eu não estava fazendo nada. Eu simplesmente, é porque eu fui criada na igreja evangélica, eu sabia da palavra, que a palavra que era verdade, mas assim, eu vou te ser sincera, hoje eu não faço nada ainda. Imagina lá anos atrás, né? Só que Deus já me usava nessa área. Porque as pessoas me olhavam e achavam que o meu casamento estava mar de rosas. E assim, Deus foi tratando comigo nesse sentido, porque no início eu falava muito da minha vida, né? Talvez alguém vai ouvir, eu estar aqui e precisa disso. E eu falava para todo mundo, eu saía da porta para fora, eu ficava contando tudo que acontecia, se brigou, se discutiu, se fez, se aconteceu. Aí, com o tempo, Deus já foi. É Deus mesmo. Hoje a gente vê que foi o Espírito Santo de Deus, que já começou a mandar eu silenciar e não falar. E você acredita que várias pessoas achavam assim que eu vivia, que nós éramos o casal 20, e muitas das vezes chegava até mim para pedir conselho e eu orava. Eu orava. Então, assim, na hora que você falou isso, então lá atrás eu fiz isso. O meu casamento estava destruído, estava por um fio, mas quando as pessoas chegavam para mim para falar, ao invés de eu também ficar falando do meu problema, não. Deus me dava palavras para me falar com elas e eu orava. Então, assim, eu creio, né, que Deus trabalhou comigo lá atrás, né? Hoje o meu casamento acabou. Primeiro, eu estou casada pela segunda vez, mas olha para você ver como que lá atrás realmente. E se eu não tivesse feito aquilo? Talvez hoje eu não estaria vivendo da maneira que eu estou vivendo. Talvez se na época também eu não tivesse, a pessoa chegasse, porque a gente tem um defeito. Eu falo que nós, mulheres, nós temos um defeito muito grande. Porque quando uma chega para falar o problema dela, a gente quer falar o nosso, que é maior do que o dela. A gente quer provar por A mais B que o nosso problema é maior. E Deus não quer desse jeito. Deus quer nos usar para quê? E eu aprendi com o tempo. Quando Deus colocava alguém, quantas vezes aconteceu disso? Eu tentar ligar para uma amiga para me falar o que eu estava passando, porque eu tinha uma amiga de confiança na época. Aí ela começava a falar e eu nem imaginava que ela estava passando pela situação a qual ela me contava na época. E aí o que acontece? Foi aí que Deus começou a me ensinar a silenciar e ouvir. E aí com o que ela me contava, já era a resposta do que eu ia falar, então não era. Então, gente, olha como que Deus age. A gente só tem que estar mesmo sensível à voz dele, com o ouvido sensível, porque ele coloca, mas nem sempre é para você também falar do seu problema. Quando ele permite que a pessoa chegue primeiro para te contar, escuta, porque aí aquilo ali vai ser a resposta que você está precisando também. Mas aí é para você silenciar. E quando for para você falar, Deus vai colocar a pessoa no momento certo
e aí você vai desabafar. Mas é igual eu falei lá no início. Deus, eu entrei na oração achando assim, claro que Deus falou, mas que ia ter mais orações, né, que outras pessoas iam orar para mim. Eu entrei só para receber. Só que o receber para mim foi eu orando, porque depois Deus tinha preparado algo para mim, então precisou eu entrar para estar fazendo a última oração e para depois ele me usar para estar enviando a oração para outra pessoa. E é aí que nós nos tornamos egoístas. Quando nós queremos só receber e não queremos obedecer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Amém? Inês, e isso aí que você falou é muito importante, é um trabalhar de Deus e na hora a gente não entende. Tem uma pastora que eu sigo, ela está vivendo um momento assim muito extraordinário de Deus na vida dela. Deus tem usado ela para chegar em todos os lugares e o testemunho dela é muito forte. Ela começou orando por cura, orando por casamentos e eles até vão fazer um congresso de casamento agora em fevereiro de casais e ela orou 8 anos pelo marido dela, bebia, vício da pornografia, e as pessoas chegavam pedindo ela para orar por casamento, e ela orava com fé, obedecendo ao Senhor, mesmo sem entender. E ela conta como que ela foi sábia. Quantas das vezes ela pedia perdão para o marido dela sem ela precisar pedir perdão. Quantas das vezes ela silenciava. E ela ontem estava vendo uma postagem dela e ela falando, né? Porque eles estão postando muita coisa de casais por causa da conferência. E hoje o marido dela é um pregador da palavra, um pastor junto com ela, e só fala sobre casamento. E o testemunho dele é: essa mulher orou para mim 8 anos, quando eu estava lá no pecado, quando eu estava lá, eu não queria nada. Ele queria separação. E olha só como é que Deus faz. Deus falou para ela abrir uma igreja sem ele convertido. E ela falou: e agora? O que eu faço? E ela falou: Espírito Santo, eu sou submissa ao meu marido, eu não posso abrir a igreja se ele não consentir, se ele não estiver de acordo. Nós somos uma carne só. E aí ele concordou. E quando um dia, e ele só via postagem, né? Porque na rede social tem coisas boas, mas eles pegam a igreja como, né? Fala mal de pastor, que rouba, que faz isso, que traz, põe tudo quanto é defeito. E quem não é convertido não vai pro lado bom, não, gente. Só vai pro lado ruim. Só pega lá e fala: tá vendo lá? Pastor tudo safado lá. Tá vendo o que tá fazendo? Ela tá roubando, tá traindo, tá não sei o quê. E ele só via essas coisas. E ela continuou trabalhando, abriu a igreja. Ela falou assim: Senhor, como que eu vou abrir uma igreja sem um pastor do meu lado para me ajudar, né? Olha o que é obedecer. E aí um dia ela está lá batizando as pessoas dentro da igreja e ele vira para ela e fala assim: eu quero me batizar com você, porque eu te conheço, sei o que você carrega e eu sei o que Deus tem feito na sua vida. Então você está entendendo? Ela orou 8 anos por esse homem. Hoje eles estão numa conferência lá em Chapecó, ela pregando, ela com livros, ela com identidade restaurada, livros de casamento restaurado, vai fazer encontro de casais, mas ela perseverou. E ela falou: você acha que eu vi alguma coisa lá? Quanto mais eu orava, e sabe o que ela falou? Ontem ela falou assim, que às vezes pode ser resposta de oração para alguém. E todo dia em casa ela ia vendo, pedindo o Espírito Santo para mostrar para ela qual eram os demônios que estavam na vida do marido. Então, por exemplo, tinha o demônio da grosseria. E ela orava, falava: eu não aceito, eu repreendo agora todo o espírito da grosseria dentro da minha casa, porque era um Nabal dentro de casa. E aí ela falava: eu repreendo agora o espírito dos vícios na vida. E todo dia ela estava orando, repreendendo. Então, ela estava na posição. E às vezes, a Inês falou uma coisa muito importante. Eu já fui essa mulher lá atrás. E às vezes, lá atrás, quando eu passei muita dificuldade no meu casamento, eu queria contar para todo mundo. A gente quer se vitimizar, a gente quer alguém para ouvir. E a gente fala mal do marido para todo mundo. Quando a gente está nessa fase, a gente fala mal porque a gente quer que as pessoas tenham pena da gente. E aí, quando a gente faz isso, as pessoas depois vão rir da sua cara, não vão resolver nada para você, vão te chamar de boba, de trouxa, e quem pode resolver o seu problema você não vai, que é o Senhor. E uma chave que eu pego nisso, Inês: a mudança que a gente quer no outro começa em nós. A gente quer contar para todo mundo, que a gente quer falar assim: o meu casamento está dando errado, que o defeito está nele. Mas a gente não vê que a gente também é. E quando eu entendi que a mudança precisava começar em mim, eu tive uma transformação na minha vida. Não é sobre o meu marido, não é sobre a salvação dele, é sobre mim.
É eu que preciso mudar. É eu que preciso buscar. Porque eu posso mudar. Eu posso falar hoje. Tenho falado muito tempo do Espírito Santo. Eu posso decidir hoje. Não vou comer mais errado. É uma decisão minha. Mas eu não posso falar para o meu marido. Ele vai parar de comer coisa errada, coisa gorda. Eu não posso. A decisão é dele. Quando eu entendi que eu podia mudar a mim, a minha vida começou a ser transformada. Eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje. Porque existia um posicionamento. Existia uma decisão. Senhor, muda o que precisa ser mudado em mim. Trata em mim. Essa semana eu vi a apóstola Larissa falando uma coisa e mexeu muito comigo. Peça ao Espírito Santo. Fala com ele, Espírito Santo, ó, meu casamento não tá bom. Tá acontecendo isso, isso. Me dá estratégia do céu, me ajuda. Ó, minha vida financeira não tá boa. Tem que pagar meu aluguel, tem que pagar isso. E me mostra o que ainda tá faltando eu entregar. O que ainda eu não tô te obedecendo para que nada não esteja prosperidade em todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor quer prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Que a gente tenha um casamento abençoado, que a gente tenha filhos abençoados na presença do Senhor, mas às vezes ainda está faltando algo. Eu falo muito nisso, porque na palavra do Senhor tem tudo que a gente precisa. Fala ali de dízimo, fala de oferta, fala de primícia, fala ali de generosidade, fala de caridade, fala de vida com Deus, de relacionamento. O que está faltando? O que a gente está errando? Porque às vezes a gente é fiel no dízimo, a gente é fiel nas ofertas, nas primícias, mas às vezes não tem vida com Deus. Às vezes não passa tempo com Ele no secreto. Às vezes você não sabe nem quem é Jesus. Você fala no nome dele, você conhece o nome dele, mas a pessoa você não conhece. Porque quem conhece a pessoa de Jesus, ela não tem dúvida. Ela não deixa que a incredulidade impeça dela viver a promessa. Então, às vezes, a gente está precisando conhecer a pessoa de Jesus. Conhecer ali, ó, a pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa. Jesus subiu para ele descer, para ele te direcionar. Se não fosse ele, gente, se não fosse o Espírito Santo, a gente não daria conta, a gente não estaria aqui, não. Se tirar a presença dele um dia da sua vida, você vai gemer de dor, porque você não dá conta. São muitas lutas espirituais, são muitas afrontas, são muitos desafios para a gente passar, e é ele que nos dá essa força, é ele que nos sustenta. Então, queira viver isso, queira viver este relacionamento de profundidade. Se você é uma mulher que chegou aqui hoje, você não sabe nada, quer aprender, me chama no privado que eu vou te ajudar, vou te colocar no grupo ali de oração de relacionamento com o Espírito Santo, que você possa se posicionar, porque primeiro ele faz em você, para depois fazer através de você. Eu e Inês está aqui, mas primeiro ele fez em nós, para depois fazer através de nós. Ela acabou de falar de algo que ela passou há anos atrás. Sem ela ver, ele já estava fazendo, já estava usando, mas naquela época não tinha entendimento nenhum. Hoje, ele está lembrando ela que tudo começou lá atrás. No momento de dor, no momento que achava que era o fim da linha, que não tinha saída, que nunca mais ia ser feliz, que nunca mais ia ter um casamento abençoado. E hoje ela está vivendo as promessas do Senhor. E o que ela viveu lá atrás vai servir de experiência, porque o Senhor tem entregado ela para trabalhar com casais. Então, o que ela viveu lá atrás, na dor, vai servir para abençoar a vida, ser resposta de oração na vida de outras pessoas. Amém? Quer falar mais alguma coisa, Inês? Se deixar, nós ficamos aqui o dia inteiro. Não, mais uma vez é só agradecer, né? Cada vez que a gente obedece, a gente é abençoado. E só reforçando algo que você falou sobre a obediência, isso é fato. Não adianta nós querermos obedecer só em uma parte, na outra não. E eu falo que está sendo muito gratificante também essa leitura da Bíblia, né? A gente ter começado a ler em Gênesis e terminamos mais um capítulo, mais um livro, né? De Êxodo. E ontem, quando eu estava lendo o final, eu pude observar tudo, pode acontecer tudo, mas tudo se resume em o quê? Obediência. A gente vem vindo desde Gênesis aqui, eu estou falando que para mim, assim, eu estou ficando maravilhada. Tem coisas que a gente não entende direito, tem até que voltar, né, para ver, mas assim, que Deus ajuda para mim ir até o final, não quero parar, né, com essa leitura, mas assim, me posicionei, algo que eu tinha que me posicionar também na leitura da Bíblia, que eu confesso que eu estava em falta mesmo, e agora com esse compromisso, né, com esse compromisso que a gente fez, né, eu estou lendo e assim, eu estou ficando maravilhada, aprendendo assim, eu só ouvia falar. E hoje eu estou entendendo. A gente ouvir falar de Jesus, eu mesmo eu já ouvi falar que tem esse versículo na Bíblia. Né? Eu já ouvi pregação sobre esse versículo. Mas quando a gente pega para ler, o Espírito Santo de Deus ele fala com a gente de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa.
E eu fico, nossa, então é isso mesmo. E olha para você ver, pastora. Não sei porque que agora entrou na leitura da Bíblia, né? Mas talvez alguém vai ouvir e entra também. Porque essas coisas que tem, né? O candelabro, quando você foi falado aí, né? Das construções, tudo de ouro, prata, tudo do melhor, né? Que Deus ali ordenava para fazer e foi sendo tudo criado. Aí olha para você ver, é tudo que vive hoje, né? Realmente, tudo que nós vivemos hoje, tudo que está aqui na Terra, no mundo, gente, está na Bíblia. Então, assim, o homem criou. Não, foi Deus, já foi tudo criação de Deus. Então, por isso que eu falo, quando a gente para ler versículo por versículo, capítulo por capítulo, realmente a gente vai sendo liberto, porque a gente vai conhecendo a palavra. E é como diz, né, conhecereis a palavra, e é a palavra que vai nos libertar. Então, assim, quem não está também fazendo parte dessa leitura, ainda está a tempo, ainda que não comece lá em Gênesis, né? Mas hoje começa já no terceiro livro, né? Então, assim, comece agora do terceiro, depois vai pegando, né, o início, né, pastora? Porque senão não vai acompanhar, ou então comece agora para não desanimar e depois vai lendo aos pouquinhos, né, Gênesis, tudo para terminar. Porque você vê, a gente nem acabou janeiro e a gente já está indo para o terceiro livro, que é Levítico. Então, assim, eu estou maravilhada, viu, pastora, mais uma vez, porque só está trazendo crescimento, né? Eu tenho um compromisso, não é com você, mas você foi usada por Deus, então a gente tem que ter, né? Quando a gente fala, a palavra de Deus fala, outro dia até Deus me deu uma palavra que está lá em Tiago, acho que não sei se é 5, 6, 10, 6, mas que fala lá, né, que seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. O que provém disso não é de Deus, né? E que fala que ali Elias orou, e aí o sol parou, Elias orou e Deus mandou chuva. Então não é diferente nos dias de hoje. Deus ele já nos deu o poder de oração, mas ele fala também que ele teve que confessar os pecados a Deus, reconhecer os erros. Então, para que nós sejamos abençoados, né, em todas as áreas de nossas vidas, nós temos que reconhecer que nós somos falhos, fracos, pecadores, que nós somos cheios de erros, cheios de defeitos. Mas se nós colocarmos isso tudo no altar de Deus, se nós reconhecermos que nós somos dependentes dele, porque é o Espírito Santo que vai nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas se nós reconhecermos isso, né, e obedecer à palavra de Deus, com certeza as bênçãos vão vir sobre nós. Porque hoje eu estou vivendo, hoje eu sou um milagre. E eu falo porque hoje eu tenho uma paz em falar, hoje eu tenho uma tranquilidade quando eu falo, sabe, do meu passado, ele não me traz tristeza, ele não me traz mais mágoas no coração, porque eu fui liberta. E eu fui liberta quando eu reconheci que eu era totalmente, que eu precisava ser totalmente dependente de Deus. Então, hoje eu vivo as promessas de Deus na minha vida. Mas porque lá atrás, mesmo sem entender nada, hoje muita coisa eu ainda não entendo. Mas hoje algumas coisas eu já entendo. Mas mesmo sabe lá qual que atrás é a não entendi. diferença, Inês? Que lá atrás você apenas lia sozinha, agora você está lendo com o Espírito Santo. E ele vai Então nos hoje ele vai convencer. direcionar. Mas eu nem conseguia ler, pastora. Eu falava que eu ia ler a Bíblia, eu lia nada, eu pegava um versículo aqui, tudo aleatório, entendeu? Eu nunca E fiz olha, assim, olha, anos de cristã, hein? Anos que eu conheço, anos que eu passei pelas águas. Aí vem. Não é o e estar na olha só, igreja, não é o tempo que você está ali, né? e olha É, só, esses livros, o qual a gente está lendo agora, que fala muito, né, da construção, ali, muitas pessoas querem pular. Muitas pessoas não querem ler. Vou falar por nós mesmos, que lá atrás você quer ler Evangelho de Marcos, Mateus, você quer ler, né, Hebreus, você quer ler, mas às vezes o Antigo Testamento ninguém quer ler. E olha só como que Deus vai falando, né? Porque uma coisa que chamou muita atenção, domingo a gente tem curso de primícia aqui no Ministério Online. E Deus nunca tinha me mostrado através de Êxodo. Que aqui vai falar que quando o Senhor pede para levar os ouro, as coisas, vai falar que, ó, todas isso. as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos da cabra. Os príncipes traziam pedras, sardônias e pedras de engate para a estola e para o peitoral. E aqui no 25 vai falar assim, todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado. O que fala com a gente? A nossa primícia que a gente vai dar para o Senhor é de coração, é com alegria, aqui confirmando de novo o que fala lá em Coríntios, que a gente sempre fala de Coríntios, mas no Antigo Testamento a gente nem fala. É isso que eu E acho olha interessante, aqui, porque no Velho Testamento tem, né?
Tem, e olha aqui, cumprindo lá, e olha aqui, lá no Êxodo 36:6 vai falar, então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para ofertar alçada ao santuário. Assim o povo foi proibido de fazer mais. Eles deram tanto com o coração, tanto, que já o Senhor falou, para tudo, Não porque precisava não levar vai mais. precisar disso tudo. E às vezes hoje as pessoas têm o coração tão preso ao dinheiro, e eu nunca tinha visto. Aqui, ó, minha Bíblia está toda grifada nesse pedaço aqui, ó, de Êxodo 35 e 36. Porque a gente sempre prega sobre a primícia, mas eu nunca tinha visto dessa maneira que está sendo falado aqui. Eu quero levar essa palavra no culto de primícia no domingo que a gente vai ter, porque, e olha, às vezes a gente já leu quantas vezes? É o que eu te falei, né? Você ouve e fala, mas se você lendo minuciosamente, você vê que o Espírito Santo de Deus vai lembrando de muita coisa que está lá no Novo Testamento. Tem gente, mas é o velho. Mentira! É um Tá? complemento. Tá lá, porque o pouco a gente já leu aqui, eu estou vendo. Muitos versículos que está lá no Novo Testamento, e por que está falando aqui no início? Né? Então, Então, assim, você que quer participar, vem conosco, porque é um grupo no WhatsApp, onde a gente tem um cronograma da leitura, 3 capítulos por dia, e cada dia a gente dá oportunidade a uma. É outra coisa, né, Inês? O grupo está cheio de mulher, mas tem só umas 4 posicionadas para estar lendo a palavra. E tá tudo bem, quem não quer ler. Eu e a Inês já falamos, não tem ninguém, nós duas está lá, porque eu quero mais revelação da palavra do Senhor para minha vida. E a leitura da palavra. E, gente, a gente já está indo no terceiro livro, já virou hábito na nossa vida. Aquele dia, assim, igual esse dia eu viajei, parece que está faltando algo em você se você não começa lendo a palavra do Senhor. Está faltando algo em você. Então, isso que tem que ser a vida do cristão. O jejum tem que tornar um hábito, a oração no secreto tem que tornar um hábito, a leitura da palavra tem que tornar um hábito. Esse ano o Senhor falou, é aprofundamento na leitura. Por isso esse grupo. E olha só, Inês, como que Deus vai fazendo, porque eu comecei lá atrás. Você foi falando de lá atrás, num grupo de oração da Bíblia, de leitura em um ano, que eu comecei como aprendendo, depois fui líder, né, de uma outra pastora aí que tinha vários grupos, né? Então, assim, e hoje eu estou aqui liderando o meu grupo, mas eu comecei lá atrás, então, aprendendo. interessante, né, pastora? Porque, olha, é igual, volto a dizer aqui, né? Não tem como começar de trás para frente ou pular etapa. E eu estava aqui no meu coração e você veio e confirmou. Porque, olha, você começou com a leitura da Bíblia, depois você começou orando e depois veio o jejum. Então, assim, olha para você ver como que uma coisa ela vai te fortalecendo. Porque se eu quiser começar um jejum de 12 horas por dia, sem eu ter um fortalecimento na palavra e sem orar, eu vou passar mal. Aí depois vai falar assim, é o jejum doido, a pessoa tá doida porque eu tô passando mal, né? Então, olha para você ver, você começa na palavra, porque a palavra é o alimento, a oração é o que vai nos sustentar, e aí você vem para o jejum, que o quê? Vai matar a carne e vai fortalecer o espírito. Isso mesmo. Né? É maravilhoso. Gente, é tremendo. É tremendo cada revelação que o Senhor vai nos dando, né? Você possa É. pegar essas chaves aí hoje. Foram muitas chaves entregues. Depois volta lá, assista de novo. Você pegar as chaves que foram entregues que o Senhor me direcionou hoje. Só vim aqui falar, né, de oração no secreto, intimidade com o Espírito Santo, relacionamento de profundidade. E olha quantas chaves que foi entregue aqui. E aí, na hora que começou, tinha que embalar as coisas. Vou falar que ontem eu tive uma experiência, né? Tá falando sobre isso, eu tive mais uma experiência. Mas eu nem sabia que eu lá ia escrever tudo, e aí, de repente, antes eu continuar escrevendo, você perguntou se eu podia entrar. Então, assim, mas em tudo Deus tem um propósito, né? E assim, você até desculpa eu estar hoje pelo Delícias Maná, é porque como ontem eu estava postando, então ele ficou, né? Eu gosto até de fazer essas coisas pelo outro. Pelo meu outro o Instagram. Mas eu nem mudei. Então, depois que eu percebi que era aqui, né? Você chamou e eu nem mudei. Mas Deus tem um que Deus propósito. possa, né, continuar abençoando. Vai que tem uma pessoa aqui do seu perfil de Delícias Maná que precisa ouvir essa palavra hoje, né? A gente não Pode entende. ser. Amém? Então, Amém. gratidão, Inês, gratidão pelo seu sim. Vamos encerrar aí orando, né? Hoje é sexta-feira, sábado e domingo não tem devocional, mas eu quero que você esteja ali, ó, na oração. Olha quantas mesas que tem, ó. Hoje, né, hoje a gente vai finalizar ali a mentoria, Inês.
A gente tem um encontro 8 horas ali do grupo terapêutico, falando sobre o livro da Joyce Meyer, que está sendo tremendo. Temos oração da madrugada todos os dias, no final de semana também. E domingo nós temos nosso culto de primícia. Então, temos muitas mesas ainda este final de semana para a gente se alimentar. Amém? Quer orar por nós finalizando, Inês? Amém, oro sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui para te agradecer. Gratas a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem preparado momentos, ó Pai, os quais nós nem imaginávamos, mas é o Senhor que está na direção de tudo, é o Teu Espírito Santo que tem direcionado todas as coisas. E nesta manhã de sexta-feira, Pai, eu te agradeço por mais esta rica oportunidade, a qual o Senhor me deu, a qual o Senhor me concedeu de estar aqui contando tudo que o Senhor tem feito, Pai. Tudo que o Senhor tem feito através da minha vida, Senhor, e na minha vida. Eu te louvo pela vida da pastora Andréia, a qual o Senhor levantou para estar também, Pai, nestes devocionais, a qual já tem anos, ó Pai, que eu venho acompanhando, que o Senhor direcionou, e eu tenho aprendido muito, ó Pai, com este posicionamento, com essa constância nas coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. Que o Senhor venha ajudar, Senhor, a cada dia mais. Que o Senhor venha estar, Senhor, fortalecendo a pastora Andréia. Que a cada dia mais o Senhor venha estar dando ela sabedoria, porque se ela tiver a sabedoria dos altos céus, as demais coisas serão acrescentadas na vida dela, Pai. Paizinho querido, cada pessoa que vai ouvir, Senhor, assistir esse devocional, que o Senhor possa estar falando também, porque nada que nós falamos é de nós mesmos. Se nós falamos algo é porque tem pessoas precisando, tanto as que estavam aqui presentes, como alguém que talvez depois vai estar ouvindo, Pai. Não deixe que passem desapercebidos. Oh, Pai querido, Pai amado, que o Teu Espírito Santo possa estar soprando no ouvido das mulheres, as quais estão passando por momentos difíceis, a qual já está sem esperança, aquela que já perdeu, Pai, até mesmo a vontade de viver, mas que elas possam, Senhor, estar entrando neste devocional e que elas venham, Pai, ver que tem algo ainda, que ainda há esperança, Pai, para aquele que se encontra perdido, há esperança para aquela que já não tem mais a vontade de viver. Senhor Jesus, toca, Senhor, nos corações delas, Pai, e que este perfil, ó Pai, da pastora Andréia, seja alcançado por muitas e muitas mulheres, assim como um dia eu fui alcançada, Pai, que outras mulheres também não deixem passar desapercebido, que quando vê, Pai, este perfil, que elas possam sentir curiosidade de olhar e que mesmo através dessa curiosidade elas venham permanecer e depois entram nos grupos, Pai, porque nós sabemos que este grupo tem ajudado muitas mulheres, já ajudou muitas mulheres que hoje não estão aqui mais, que já passaram, mas foram, Senhor, alimentadas, foram curadas, e o Senhor tem sempre mandando mulheres novas. Então, que nesta manhã, Senhor, neste final de semana, muitas mulheres venham ser alcançadas através do devocional da pastora Andréia, e que ela venha sentir, Pai, que o Senhor enviou, para que o Senhor para que ela saiba que o Senhor enviou, que mulheres diferentes possam estar entrando em contato com ela, mulheres diferentes possam estar, Senhor, participando e pedindo para entrar nos grupos. É o que eu te peço nesta manhã, Pai, já crendo que o Senhor está ouvindo e que o Senhor já está enviando mulheres em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, amém. Que Deus abençoe a vida de cada uma. Que você possa ter pegado as chaves que o Senhor entregou para nós aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos tirar uma notinha aí, Inês. Beijo, Inês. Deus continue te abençoando poderosamente, te usando cada Beijo, dia pastor. mais, em nome de Jesus. Hoje eu não te vi, Beijo. mas já amém, né? Você não me viu, não? Eu não. tô te vendo. Então, não te vi, não, mas que Deus abençoe, tá? E mais uma vez, gratidão pela sua vida. Tá? Amém. Beijo, mulheres Tchau, abençoadas. beijo. Tchau.